A história do Fábio ela é insubstituível no clube. Para o coração do torcedor cruzeirense, ele é insubstituível. E eu não tenho essa pretensão de substituí-lo. Eu venho aqui para construir a minha história, Eu venho aqui com zero história, mas eu venho aqui com muita vontade, com muita determinação para escrever o meu nome na história do clube. Eu não encaro como uma substituição e sim como uma sucessão, porque ele é insubstituível, ele é um cara que todo mundo admira, outros atletas admiram, torcedores de outros clubes admiram, e eu sou um deles. Eu sou fã do Fábio e para mim é uma honra ser escolhido pelo Cruzeiro para jogar após ele, e eu encaro isso como uma honra mesmo de poder dar seguimento ao trabalho excepcional que ele fez. Eu não estou vindo aqui para substituir a história de ninguém, a história dele é inacreditável, é linda, e eu venho aqui realmente para construir a minha história, assim como ele também não substituiu a história de outros goleiros que passaram por aqui, né? Como Gomes, que ganhou a Tríplice Coroa, Dida, Raul Plasma, Paulo César Borges, que ganhou 7 títulos aqui. Então, vários goleiros que passaram por aqui. Então, eu venho aqui para construir a minha história com muita humildade, com muito trabalho e com muita vontade. Rafael Sulimar Silva, da Rádio Inconfidência e da Rede Minas de Televisão. Fugindo do óbvio, né, da pergunta da substituição ao Fábio. Você que teve muito tempo lá na Europa, tem agora a possibilidade de atuar pelo Cruzeiro e tem a facilidade de jogar com os pés. Você aprendeu isso muito lá, o que é importante, não só para você, mas para aqueles goleiros que saem e que chegam ao futebol brasileiro, para essa mudança de paradigma do goleiro poder jogar com o pé. O que você pode passar também para o Pesolano e para os outros goleiros que estão no Cruzeiro? Obrigado pela pergunta. Cara, eu evolui demais, né? Eu saí do Brasil muito novo, com 23 anos, conhecia somente a escola de goleiro brasileira, e eu tive a oportunidade de trabalhar com um treinador de goleiro espanhol, português, inglês, italiano, claro. Então, eu evolui muito, eu sou um cara muito aberto, assim. Eu acho que eu aprendi na minha vida que se a gente para de aprender, a gente esquece do que a gente aprendeu. Então, eu me sinto um goleiro muito mais completo. Em relação a esse jogo com os pés, é algo que eu me sinto muito à vontade, tenho treinado muito, trabalhado muito, e eu venho aqui para aprender, para contribuir, para dar o meu melhor e poder ajudar da melhor maneira possível, e essa experiência na Europa para mim foi fantástica. Bom dia, Rafael. É Paulo Galvão, do Jornal Estado de Minas. Eu gostaria de saber de você como é que trocar a Europa, depois de tanto tempo na Europa, voltar ao Brasil em um clube em uma situação complicada como está o Cruzeiro. A gente sabe aí que é uma nova era, virou clube empresa, tem o Ronaldo tomando conta agora, mas ainda ainda está na Série B, ainda tem algumas dificuldades a serem vencidas aí. Você está pronto para isso, para ajudar nessa reconstrução? Um abraço, obrigado. Obrigado você. Cara, eu jogo futebol porque eu amo, cara. Eu sou um cara apaixonado pelo que eu faço, sabe? A Bíblia fala que tudo que a gente fizer, a gente tem que fazer de todo o nosso coração, para Deus e não para homens, e eu sou um cara apaixonado de verdade pelo que eu faço. E eu não vim para o Brasil para encerrar a carreira. Eu tenho 31 anos e primeiro eu fui escolhido pelo Cruzeiro, isso para mim é uma honra, e depois eu escolhi vir para cá. Eu não vim para o Brasil porque eu não tinha proposta da Europa, eu tinha proposta da Série A do Brasil também. Eu vim para cá por paixão, vim para cá pelo desafio, eu vim para cá pela grandeza do clube. A gente está falando de um clube de 101 anos de história que se eu for numerar os títulos que ganhou aqui, eu vou ficar até amanhã. Um clube que foi o clube brasileiro, considerado o maior clube brasileiro do século XX. Então, eu conheço o Cruzeiro, eu já joguei várias vezes contra o Cruzeiro, já tomei muita bolada do Cruzeiro, já fui muito xingado pela torcida do Cruzeiro, eu sei o quão difícil é jogar contra. Então eu venho pelo desafio, eu venho pela paixão, eu venho por aquilo que me motiva, que é por isso que eu jogo bola até hoje. Guilherme Macedo, setorista do Cruzeiro no GE. Globo. Nessa linha também do que perguntou o Sulimar, Rafael, eu queria saber de você como tem sido esses trabalhos com o Pesolano em relação ao jogo com os pés, né? Ele falou que quer esse jogo por baixo desde o goleiro. Então eu queria saber de você também como tem sido esses dias, se houve algum papo com a comissão técnica em relação a esse estilo de jogo, e também te perguntar se os trabalhos da comissão técnica do Pesolano se assemelham de alguma maneira aos que você tinha lá na Europa. Muito obrigado. Obrigado você. Eu tinha só excelentes referências em relação ao Paulo. Só tinha ouvido coisas muito, muito boas dele, mas te confesso que chegando aqui eu me surpreendi
positivamente. Já tive algumas reuniões com ele, já assisti alguns vídeos, né, sobre aquilo que ele espera, sobre aquilo que ele quer. Já estamos colocando em prática, então é algo, como eu disse, eu me sinto muito confortável em fazer. Ele se assemelha muito à maioria dos treinadores na Europa que gostam de jogar, que querem propor o jogo, treinamentos intensos, jogo intenso, um time que quer propor, que quer comandar o jogo, um time que é ativo e não reativo. Então eu tô muito contente e o que ele pediu para mim eu tenho feito eu acho que nos meus últimos 7 anos lá na Europa, até mais, 8. Os 9 anos que eu joguei lá, eu sempre joguei com treinadores que gostavam de jogar. Teve um ano só assim que o meu treinador na Inglaterra tinha uma característica diferente, mas é algo que eu me sinto muito à vontade de fazer e espero contribuir para que ele possa colocar em prática aquilo que ele tem treinado, trabalhado. E eu estou ali para ajudar o time e passar aquela tranquilidade que eles ali precisam. Rafael Guilherme Pio, da Rádio Itatiaia. Você traz consigo uma experiência de muito tempo na Europa, mas chega para um clube que tinha um goleiro titular há 17 anos. Isso para você é uma pressão maior? Você encara esse desafio como? E o que achou aí dessa recepção inicial dos torcedores do Cruzeiro? Um abraço. Um abraço, obrigado aí pela pergunta. Eu não encaro com pressão, cara. Eu sinto zero de pressão, não pela grandeza do Fábio, porque como eu disse, o cara ele é uma referência. Eu fui uma vez convocado para a seleção brasileira com ele e eu estava muito feliz em conhecê-lo pessoalmente. Ele acabou se lesionando e não foi uma tristeza para mim. Mantive contato com ele, conversei com ele há poucos dias atrás. É um cara que eu admiro muito, mas eu não encaro como pressão, cara. Eu acho que eu encaro como oportunidade, como prazer, como honra de vestir a camisa de um clube como o Cruzeiro, de poder dar continuidade ao trabalho dele, de poder escrever o meu nome na história do clube. E aquilo que eu digo, eu não vou conquistar a confiança dos torcedores ou construir a minha história no clube diante de um microfone, falando na imprensa ou dando entrevista. Vai ser com muito treino, com muito trabalho, com muita paixão naquilo que eu faço, nos jogos, porque eu acredito muito que a torcida do Cruzeiro vai ser o diferencial esse ano. E só que isso tem que partir da gente dentro de campo. Eu acho que a energia tem que vir de dentro para fora, igual aqui eu estou conversando com vocês, eu estou falando aquilo que está no meu coração para fora. Então, gente, dentro de campo nós vamos transmitir algo para vocês que vai fazer com que vocês acreditem na gente. Então eu não encaro como pressão e a pressão para mim ela é positiva. Eu acho que todos os momentos na minha vida, se você analisar a minha história, eu como goleiro eu sempre tive que substituir alguém, eu sempre tive que jogar depois de alguém. Quando eu comecei a jogar no Santos falava muito do Fábio Costa e eu não queria substituir o Fábio Costa, eu queria construir a minha história. E acabei sendo um dos goleiros mais vitoriosos na história do Santos. Quando eu fui também para o Napoli, eu estava para substituir o De Santis, que era um ídolo lá, um goleiro italiano que tinha muita moral, e eu fui lá para construir a minha história. E até o ano passado eu tinha sido o último goleiro a ser campeão lá, né, da Supercopa. Igual quando eu cheguei no Reading, a mesma coisa, o goleiro da seleção argentina hoje falaram, vai ser difícil substituí-lo, e eu acabei ganhando de o melhor jogador da temporada do clube. O goleiro com o maior número de jogos sem tomar gol numa temporada na história do clube. Então, é aquilo que eu digo, eu não estou para competir com ninguém, eu não quero competir com ninguém, eu não quero olhar para a história de ninguém, eu olho para a história dos outros admirando a história dos outros e eu quero construir a minha história com muito trabalho, com muita dedicação, e eu encaro isso como uma oportunidade. Isso não me traz um peso e somente uma expectativa, porque eu também acredito que a pressão te mantém humilde, te mantém trabalhador, te mantém com os pés no chão e te mantém dependente de Deus e te faz sonhar, velho. Então, basicamente é isso.